Graça e paz, estamos ao vivo, com o programa Eu Li na Palavra, 21 horas mais 1 minuto, 21 horas e 1 minuto, estamos ao vivo, aqui no Instagram e aqui no YouTube. A produção está fazendo assim que não conectou, Conecta direto aí, produção. No Instagram estou ao vivo, já apareceu para mim aqui, estou ao vivo com o programa Eu Li na Palavra, 21 horas mais 2 minutos. Anderson Garrido, meu irmão, já está comigo aí. Feijão, Anderson, Deus abençoe sua casa e a sua família. Tiago Bueno também está conosco aí. Deus abençoe sua casa, sua família, todo mundo de Santa Bárbara do Oeste. Estamos ao vivo com o programa Ali na Palavra. A produção falou que o YouTube não foi, produção? Não está conectando? Chave de transição, verificar sua chave. Tá, então nós vamos somente pelo Instagram. Então o YouTube não vai rolar agora. É que a tela tá virada para lá. Se tivesse para cá, mas meu mouse não chega aí. Mas não tem problema. Vamos somente então pelo Instagram hoje. Na hora que eu estava finalizando, o YouTube mudou a chave. Mas tudo bem. Vamos seguindo aí com a programação do Eu Li na Palavra. 21 horas mais 3 minutos. Tiago, estamos devendo uma visita para vocês, Santa Bárbara do Oeste. Estamos devendo uma visita para vocês, Santa Bárbara do Oeste aí. Deus abençoe sua casa e a sua família. Andréia Tovaruela também está conosco aí. Andréia, saudade de vocês. Voltamos aí depois do período de férias. Quase 2 semanas, né? 20 dias aí. 3 semanas? 3 semanas de férias aí, nos ausentamos por este período, mas voltamos aí com força total. E já está confirmado, a psicóloga Carol Mendonça acabou de confirmar, 6 de março, o primeiro programa. Assim que iniciar março já é com ela, mandou para mim aí um WhatsApp. Então dia 6 de março já estaremos com o programa Eu Li na Palavra, com a psicóloga Carol Mendonça. Jéssica Antunes, a psicóloga Jéssica Antunes, pessoal de Cabreúva aí, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Estamos orando, estamos pelo propósito aí que nós já colocamos. Continua colocando os pedidos de oração, estaremos orando pela sua casa e pela sua família. 21 horas mais 4 minutos, 21 horas mais 4 minutos. Aviso o pessoal que o YouTube não funcionou. O Thiago falou, pode vir. O YouTube não funcionou hoje, a chave de transmissão deu algum problema lá no YouTube e a gente não conseguiu. Estava com saudade da segunda-feira. Minha irmã, você não tem ideia, chegava nas férias, chegava segunda-feira, eu falava, Jesus, ele falava, descansa. Descansa porque tem que descansar. Amém, André? Estaremos orando aí no término da programação. Eu fiz essa palavra há poucos minutos aí depois do que eu saí do trabalho, então está fresquinha aqui, porque na mente tem hora que foge, por isso que eu anotei. Mas o tema hoje é curados para curar. No YouTube não tem, tivemos um problema de transmissão no YouTube aí. A chave de transmissão teve um problema lá. Mas não tem problema, nós vamos seguindo aí, não tem como eu tratar daqui agora essa questão, mas vamos fazendo aí para a glória de Deus. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho nenhuma câmera apontada nesse computador, só tenho naquele ali. Mas tudo bem, vamos seguindo aí, 21 horas mais 5 minutinhos. Tenho que descansar, realmente nós precisávamos descansar, viajamos um pouquinho para bem próximo, aí fomos para Cunha, depois chegamos em Paraty chovendo e voltamos para São Paulo. Então nossa viagem foi só um final de semana porque não deu realmente para aproveitar. A Andréia colocou, boa noite pastor, e Tati, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos com muita saudade, estava fazendo falta. Amém, sabemos que amamos vocês, nós também amamos a vida de vocês em Cristo Jesus, obrigado pelo carinho de vocês, pelo respeito, pela atenção. Né? É uma grande bênção ter vocês conosco aí. O Thiago falou que é para ir Santa Bárbara do Oeste. Meu Deus, vamos lá. Tem que descansar. O tema de hoje é curados para curar. Lembrando que neste domingo nós tivemos a nossa igreja lá na Reviva, o bispo Adson Belo pregando. Foi algo extraordinário a palavra que ele trouxe. A produção estava lá também. Foi algo maravilhoso a palavra. E eu quero convidar você para este domingo agora. Na verdade, esse mês de fevereiro foi um presente para a nossa igreja. Né? Nós tivemos o bispo Adson Belo pregando neste domingo. O próximo domingo, às 10 da manhã, nós teremos a Luana. A Luana teve o podcast conosco aqui, a pastora Luana, a evangelista Luana, teve no podcast junto comigo e com o pastor Denis. Ela estará ministrando no próximo domingo. E no último domingo de fevereiro, nós teremos o profeta
Esse é algo que, assim, no Brasil, vou falar para vocês, são poucos com a seriedade que ele tem. O Neilson, o pastor Neilson, é pastor presidente de uma igreja, se não me engano, lá no sul. Mas... Paraná, Oi? acho que é Paraná, Curitiba, né? Isso, alguma coisa assim, mas é extraordinário. Já assisti acho que 2 ou 3 ministrações dele, mas é a palavra assim do altar, diretamente de Deus, assim, algo que é extraordinário, o Neilson pregando. Sábado foi o filho dele, né, no culto de Isso, jovens. sábado foi o filho dele que ministrou no culto de jovens, domingo foi o bispo Adson Belo, nesse domingo agora será a Luana, evangelista Luana. Gente, eu vou falar para você, vá. Pastor, mas eu sou de outra igreja. Não quero te trazer para a igreja, fica tranquilo. Mas é para você se alimentar de uma palavra poderosa de Deus que a Luana tem de uma forma extraordinária. Não tem uma pregação da Luana que eu não choro. Por isso eu estou lhe convidando. Nesse domingo foi o Adson Belo. Próximo domingo a evangelista Luana, que esteve conosco no podcast. E no outro domingo teremos o pastor Neilson, um Navi, um profeta de Deus que vai falar a verdade para vocês. São poucos que temos assim na nação. Não é profeta que revela CPF, número de conta bancária, número do portão. Não é essas coisas que tem no seu YouTube e no seu Instagram, não. É um profeta de Deus de verdade. Irmão Vitor Baldin, Deus abençoe sua casa e a sua família. Não teremos o YouTube hoje. Está tudo pronto para o YouTube, mas deu um problema na conexão com a chave do YouTube. Então estaremos somente aqui no Instagram. Depois eu vou baixar essa pregação e vou jogar lá no YouTube. 21 horas mais 8 minutos, quer dizer que eu estou com saudade, estava com muita saudade de todos aí. Eu estou vendo no meu outro monitor de retorno aqui, a psicóloga Carol Mendonça já mandou uma mensagem para mim, eu estou olhando meu Instagram também. Ela colocou aqui, ó, pastor, podemos fazer no dia 6 de março, tá aqui, ó. Este mês ela não consegue por causa da agenda dela, mas podemos marcar para o começo de março, tipo dia 6, então eu já estou confirmando para ela aqui no Instagram e também no meu WhatsApp que dia 6 teremos aí com a psicóloga Carol Mendonça, o pessoal de Cabreúva em peso. Avisa a Mai, por favor, que nós não temos YouTube hoje, que ela, se ela puder, ela vem aqui para o Instagram, tá bom? Nós vamos seguindo com a programação. 21 horas mais 9 minutinhos, assim que a produção me der o ok, eu começo. A produção balançou a cabeça, falou que não. Para quem não conhece, a produção é a minha esposa, a Tati, ela fica ali no fundo fazendo vai, acabou, deu horário. Então quem já conhece aí a produção, o pessoal tá mandando mensagem para mim, chegou uma mensagem no direct no Instagram. Não vai dar tempo de eu ler agora, mas daqui a pouco eu leio. Tem o pedido de oração da Andréia, tá? A Andréia pediu oração para a família dela. Deixa eu ver aqui. Núbia Santos mandou mensagem, começou a seguir a gente também aqui agora. Estaremos orando, orando também pela nossa madrinha, Adriana Morim, né? Adriana Morim. Para quem não se lembra, eu preciso refrescar. Ah, tá, ela já mandou para ela lá. Acho que no último programa, o Espírito Santo de Deus me falou sobre a Adriana, né? A Adriana Morim, que havia uma questão espiritual e literalmente no local que o Espírito Santo me mostrava, ela sentiu uma queimação, acordou bem, que ela não estava muito bem, já acordou melhor, para a glória de Deus, Deus manifestou da graça dele e ele realizou algo extraordinário. Valéria também está conosco. Valéria, Deus abençoe sua casa e a sua família. Oi, Val! A produção falou, oi, Val. A produção sabe quem é, eu não sei quem é, mas tudo bem. Sabe sim. Sei, então tá bom. E aí o Espírito Santo de Deus me usou aqui em revelação para falar do nome da Adriana, para orar pela Adriana, que havia algo de feitiçaria sobre a vida dela na parte da coluna, né? Não sei se o pessoal vai lembrar, na região aqui de baixo. E foi exatamente no local que ela, na casa dela, estava sentindo uma queimação muito forte. E depois disso, da oração que nós fizemos aqui, para a glória de Deus, ela se restabeleceu. No outro dia já acordou melhor. Então foi algo extraordinário o que Deus fez. Virgínia também está conosco. Irmã Virgínia, Deus abençoe sua casa e a sua família poderosamente em Cristo Jesus. Para a glória de Deus, estamos de volta com a programação aí, com o programa Eu Li na Palavra. Meu fone deu um barulho aqui, mas tudo bem, vamos seguindo. Agora foi meu fone de ouvido.
É a primeira volta. É a primeira volta, o pessoal já está acostumado. O ao vivo é assim mesmo. Deus abençoe sua casa e a sua família. O pessoal está conosco, a irmã Virgínia também aí acabou de conectar. Tá bom? 21 horas mais 9 minutos. Graça e paz, pastor Tati, pastora Tati, tá certinho. O pessoal está encaminhando para mim aqui. Produção, quando eu puder falar, você me avisa e eu já começo. Mas o tema de hoje é curados para curar. Eu falo para vocês que eu comecei essa pregação, era 18h30, terminei agora há pouco. Então tenha paciência se eu vou dar uma parada para ler aqui, para eu relembrar tudo que eu escrevi. E eu sei que Deus falará poderosamente, porque falou muito comigo esta palavra. Porque a gente muitas vezes fica contando as coisas para Deus e esquece de entender o verdadeiro chamado de Deus e o porquê e para que ele veio. Já veio tudo aqui, a produção fez um ok para mim ali, deixa eu ver aqui. Produção, posso começar? 21 horas mais 12 minutos, a palavra de hoje, contexto base, está no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, o Dr. Lucas, capítulo 9, nós vamos ler o versículo 1 e 2, depois o 6 e 9, e depois nós vamos para Lucas 5. Hoje nós vamos passear um pouquinho no livro de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem doenças. Verso 2, muito importante esse verso aí. Diz assim, e enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então entenda que no versículo 1, ele diz que ele selecionou, deu autoridade para expulsar demônios e curar doenças. No verso 2, ele diz que é para pregar o reino de Deus e curar todos os enfermos. Vamos para o verso 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo-a curas por toda parte. E o tetrarca Herodes, ao ouvir todas essas coisas, porque eles foram feitas, estava em dúvida, porque diziam que João Batista estava ressurreto dentre os mortos. Ou outros diziam que Elias tinha revivido ou aparecido. Então, um profeta das antigas tinha ressuscitado. Verso 9. E disse Herodes, João, eu degolei. Quem é? Pois que estivem ouço essas coisas dizer e vão procurá-lo. Eu estava analisando muito sobre a questão de cura do corpo, da alma, do espírito. E quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração que começamos a aprender nos primeiros versículos que Deus sempre convoca. Não é aleatório, não é porque eu senti que eu sou pastor que eu posso ser pastor. Eu estava até conversando hoje no café com a minha esposa sobre isso. As pessoas fazem um curso de teologia ou nem terminam um curso de teologia, ou alguém fala que a pessoa é pastor, ela já se intitula pastor e já começa a pregar achando que é isso. Não, Deus sempre ele vai convocar, ele vai revelar o chamado, ele vai falar sobre o chamado. E aí eu ainda coloquei mais que diferente de nós selecionamos pessoas para nos favorecer. Só que Cristo nunca escolheu pessoas para favorecimento. O que eu quero falar com isso? Nós temos o costume de escolher amizades, de separar pessoas para estar ao nosso lado, ou de igreja, no mérito igreja, porque o dízimo de alguém é alto, porque alguém tem influência na sociedade, porque alguém é médico, porque alguém pode fazer algo pela igreja, pelo ministério, e aí nós queremos aproximar essas pessoas. Só que Cristo vem na contramão da sociedade. Porque o propósito dele é diferente. Ele nunca vai te escolher pelo que você tem. Ele vai escolher pelo propósito que ele quer realizar através das nossas vidas. Talvez a palavra de hoje não vá falar com você sobre você pular, você sentir arrepio, falar de bênçãos, de coisas extraordinárias. Mas a palavra de hoje vai falar sobre salvação. E na minha concepção e dentro do que Cristo veio trazer, a salvação é maior que tudo. Essa é o maior milagre, a maior bênção que o ser humano pode receber. E aí eu coloquei aqui, está cheio de gente por aí querendo amizade para se beneficiar. E eu aprendi algo. E isso eu posso falar abertamente. Na minha mesa, você vai sentar porque você merece e é digno, não pelo que você tem. Eu não faço amizade porque as pessoas têm dinheiro. Ao contrário, me desfiz de muitas amizades, pessoas com poder aquisitivo alto, porque não queria o Garrido como amigo. Queria o Garrido dentro de casa ou próximo, porque Deus usava na revelação, Deus usava na profecia, Deus usava na cura. E eu quero dizer que eu não sou nada. Quem tem é Ele. A cura é dele, o poder é dele, a autoridade é dele. E quando nós entendemos o princípio do que Cristo nos chamou para realizar, entendemos que o principal e o fundamental na nossa vida é o propósito, não aquilo que eu posso ter através dele.
E aí eu coloquei algo que assim, há pessoas que elas vão se perdendo dentro do chamado de Deus. E aí eu volto a dizer que toda escolha de Deus é para um propósito, não se trata de nós. Quando ele, em Lucas, como eu disse, 9, 1 e 2, depois do 6 ao 9, quando ele separou e convocou os discípulos, dentre ele estava Judas. Deus não mudou o propósito sabendo que ele era o traidor. Não, você é o traidor, mas o meu propósito continua. Eu quero falar que a despeito das nossas deformações, ou deformidades, como você queira, independente dos nossos pecados ou fraquezas ou questões humanas que nós somos, Deus não vai mudar o propósito por causa de nós, porque o propósito é dele e tudo é por ele através de nós. E ainda escrevi muito mais sobre isso. Em Romanos 11, 36 diz assim: pois dele e para ele e por ele são todas as coisas. Dele, por quê? Porque ele é a fonte, ele indica a origem de todas as coisas, porque ele é provedor de tudo que é existente sobre as nossas vidas. Por ele, porque ele é o sustentador. Ele significa que nele estão criadas e sustentadas todas as coisas através de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E para ele é o propósito. Indica que o objetivo final de toda a criação é para glorificar o nome dele. Talvez você não está entendendo um pouco esta palavra, porque eu falei sobre cura para ser curado. Mas o que eu estou dizendo é que antes de você ser curado no teu corpo, ele precisa te salvar. Pastor, e eu vou provar daqui a pouco na palavra, mas no verso 2 de Lucas 9, eu li o versículo 1, no versículo 2 ele fala claramente o seguinte: e os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Enviou para o reino, anunciando a salvação e depois cura. Eu poderia citar, por exemplo, a multiplicação de pães. Estão sedentos, Jesus querem comer, então tá bom, faz todo mundo sentar, anunciou o reino, falou da salvação, depois ele deu alimento. O grande problema é que na nossa ótica humana nós queremos primeiro o milagre, queremos viver o excelente Deus, mas não queremos Deus. Corremos de igreja em igreja atrás de profeta, de profecia, de alguém que revela CPF, de alguém que olhou o seu Instagram e vai falar na igreja o teu nome e você vai achar que é de Deus e não tem nada de Deus, sai maravilhado e não entende nada sobre o propósito, o alvo que é Jesus Cristo. E ainda eu coloquei, mas para chegar na cura, no nosso corpo, primeiro ele vai nos salvar. Isso é a palavra de Deus, não sou eu que estou inventando. Porque infelizmente nós ficamos num ciclo que eu preciso escutar uma palavra profética, aquela palavra tem que entrar no meu coração para que eu possa acreditar que Deus existe. Não. Primeiro eu preciso acreditar no reino. Eu preciso acreditar na salvação. Eu preciso acreditar na cruz do Calvário. Eu preciso acreditar no sacrifício. Eu preciso me arrepender. Aí sim, a cura completa vem sobre a minha vida. Por que eu falo isso? Estávamos conversando aqui em casa um dia desse. Eu não lembro se o Rogério estava com a gente. Eu não lembro agora quem estava comigo. E eu lembro que eu falei assim, a gente estava falando sobre cura de câncer, que pessoas são curadas na igreja. Eu falei, eu conheço inúmeras pessoas que foram curadas por Cristo dentro da igreja. No dia seguinte, saíram de lá. Significa que eles nunca quiseram algo do reino. Eles nunca quiseram algo excelente que é Cristo. Porque quando você entende que a salvação está nele e a cura e tudo está nele, você é constante em Cristo. Você não depende do momento. Ontem eu estava conversando com uma pessoa pelo celular, num chat, numa mensagem no WhatsApp. E aí a pessoa falou para mim assim, pastor, a situação que veio sobre a minha vida me paralisou. Eu não vou dizer o nome da pessoa para não constrangê-lo e até porque foi uma coisa pessoal. E aí ela falou assim, eu me paralisei. E aí eu coloquei uma palavra que dizia assim, quando a gente consegue se movimentar pelo que não vê, isso significa fé. Por quê? Porque quando eu vou agir por aquilo que eu consigo enxergar, eu não dependo de Deus. Pastor, o que tem correlação? Porque as pessoas só vão para Cristo, para a igreja, somente para buscar aquilo que é palpável aos olhos dela. Somente aquilo que ela pode receber através de Cristo. E quando ela sai da presença de Deus, ela fala, eu não preciso mais do Senhor. Eu não preciso do reino. E aí essa pessoa falou para mim que depois que ouviu uma palavra, uma ministração, aquilo liberou o interior dela. Por quê? Porque é uma pessoa que busca Cristo inconstante. Ela é constante em busca. Ela é constante na sede e na questão de que Cristo é o essencial na vida dela e ela não depende da situação. Mas você vai falar, pastor, mas a pessoa não falou que se paralisou? Sim.
Porque o corpo também é machucado, a alma é machucada, a alma é ferida, isso faz com que todo o nosso ser se paralise. Mas quando vem uma palavra do reino, e eu estou sentindo a presença de Deus aqui, quando vem uma palavra do alto, quando vem algo do propósito de Deus, que para Ele são todas as coisas, há libertação total, e aí a gente consegue tirar as amarras, porque nós estamos vivendo um tempo de reconstrução, e para reconstruir, Ele não vai chegar e derrubar simplesmente tudo e colocar uma casa nova, não, Ele vai falar assim, dentro desta casa que existe, eu vou te mostrar onde tem fissura, eu vou te mostrar onde tem vazamento, eu vou te mostrar onde há um problema, e quando eu te revelar o que está acontecendo, eu vou começar a curar. Mas quando eu começo a curar a tua alma, a salvação vai te impactar. O arrependimento vai transformar a tua vida. E quando tudo isso acontecer, te der alicerce, te der base, eu derramo a minha graça. E quando eu derramo a minha graça, o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Maricela, Deus abençoe sua casa e a sua família. Cleonice Barros também, Deus abençoe a sua casa e a sua família. E aí eu preciso falar que primeiro ele salva, depois ele cura. Primeiro ele salva, depois ele cura. Pastor, eu não acredito. Eu vou provar. Eu vou provar para você. Lucas 5, capítulo 5, versículos 17 e 26 diz o seguinte. Certo dia, enquanto ele ensinava. Olha como começa. Certo dia, peraí, eu preciso parar porque a minha sogra entrou. Oi, mãe! Oi, mãe da produção acabou de funcionar. A palavra começa muito claro. Certo dia, quando ele ensinava. A palavra não começa assim, ó. Certo dia, Jesus parado começou a revelar o CPF de quem estava sentado ao seu redor. Certo dia, Jesus teve uma revelação do céu e falou o tipo sanguíneo do cachorro da pessoa. Não. Em todo momento, Cristo veio ensinar. Em todo momento, Cristo veio revelar o reino. Em todo momento, Cristo veio revelar a salvação através da cruz do Calvário. Então, entenda isso. Ele ensinava. Todos estavam sentados ali, fariseu e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Por isso que eu estou falando devagar, para que a gente possa entender o texto e o texto seja revelado a nós. E o poder do Senhor Deus estava com Jesus Cristo para curar os enfermos. Vieram alguns homens trazer um paralítico numa maca e tentando fazê-lo entrar numa casa para alcançá-lo diante de Jesus. Verso 19. Não conseguindo entrar por causa da multidão. Por que a pessoa não conseguiu entrar? Por causa da multidão. E sabe quem é essa multidão que estava lá? O texto disse no início. Eram fariseus e doutores da lei. Eram pessoas que vão no culto hoje em dia para ver se o pregador, se a pregação dele foi expositiva, se foi temática, se tem contexto, se tem texto. É aquela pessoa que mal pregou, mas ela sabe de tudo sobre a Bíblia, mas nunca pregou nada e também não vive nada. Isso são os fariseus. Ou então os doutores da lei. Os conhecedores de tudo, porque fizeram inúmeros cursos, bacharel de teologia, conhece isso, conhece aquilo, mas o interior está vazio de Deus. E qual é o problema? Está cheio de gente querendo ir na igreja para ser curado, e está cheio de gente lá dentro colocando gente para fora. Eu vou de novo. Está cheio de gente querendo salvação, numa sociedade que está doente hoje, querendo Cristo, querendo algo que alivie o que está acontecendo para conhecer uma verdade, e está cheio de gente dentro da igreja, matando as pessoas, expulsando pessoas da igreja. São os fariseus e os doutores da lei. Mas aí me chama a atenção isso aqui, ó. Não conseguindo entrar por causa da multidão, que atrapalhava, subiram no terraço, baixaram uma maca, através de uma abertura, até no meio da multidão. Meu Deus. Me chama a atenção que quando você está focado com o objetivo em Cristo, seja por você ou por alguém que você ama, quando você está determinado em viver o milagre, viver algo extraordinário de Deus, para que você tenha salvação e você se arrependeu de tudo que você fez de errado, quando você vai acessar a Cristo, você consegue acessar onde Ele está. A Bíblia não revela para mim quantos cômodos tinha a casa.
A Bíblia não revela para mim quantas pessoas haviam na casa, qual era a planta baixa da casa, qual era o pé direito da casa, como era o telhado, como era o formato da telha, mas o que a Bíblia afirma é que eles colocaram o homem bem em frente de Jesus. Eu não sei se para você faz sentido, mas quando há uma busca verdadeira de Jesus Cristo, nós conseguimos acessar onde Ele está. Pastor, eu não entendi. É quando você se entrega a Cristo, você vai num culto, você não está preocupado com a multidão, você está preocupado em acessar o altar. E quando você acessa o altar, a palavra do Eterno se manifesta e nisso vem cura sobre as nossas vidas. Lu Ferreira, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Verso 20. E vendo a fé que eles tinham, disse Jesus: Homem, perdoado estão os seus pecados. Ele queria cura, sim ou não? Sim. Os amigos não foram com o intuito e o propósito de curá-lo, que ele recebesse a cura? Sim. Só que Jesus não está preocupado com a nossa cura física. Pastor, o senhor... Eu estou lendo a Bíblia. Primeiro, salvou. Depois ele curou. Ele não quer que nós sejamos andarilhos de fé, que fiquemos de igreja em igreja buscando profeta para sair de qualquer jeito. Não. Ele quer curar primeiro e depois que ele curar, ele vai derramar. Depois que ele salvar, ele vai enviar a cura. E ainda vai mais. E os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Eu vou traduzir para os dias de hoje. Os fofoqueiros, os linguarudos, os que se acham sabedores da palavra, os donos da razão, aqueles que se acham demais. Eu estou traduzindo para os dias de hoje, tá? Os fariseus, mestres da lei, começaram a pensar: quem é esse que blasfema? É mais ou menos aqueles que falam assim: esse aí, no passado fez tudo errado e hoje está falando de Jesus? Estou descodificando a palavra como está na Bíblia para os dias de hoje. É um fofoqueiro ou aquela pessoa que viu você do seu passado destruído, que não valia nada, que você errava assim como eu. Até hoje eu sou pecador e continuo sendo pecador, eu não sou melhor que ninguém. Tenho inúmeros pecados e preciso da graça e sou carente da misericórdia de Cristo. Mas é aqueles que olham para a gente e falam assim: essa jamais pode realizar algo. Até então era assim, assim, assado. Então eu vou traduzir. Os fariseus e os mestres da lei começaram a blasfemar. A falar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Lembre-se que quando eu li no verso 16 e no 17 e 18, estava assim: e o poder do Senhor Deus estava com ele para curar os doentes. O texto de Lucas está explicando que além de tudo que ele possuía, o poder de Deus para curar doentes estava sobre ele. E Jesus, no verso 22, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou. Isso para mim é algo que me deixa maravilhado. Jesus já conhece os nossos pensamentos. A palavra está escrita, eu acabei de ler aqui, verso 22. E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? É tão maravilhoso o poder sobrenatural de Deus, porque tudo que está na nossa mente, Ele já sabe. O que está no nosso coração, Ele já sabe. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você pedir perdão muitas vezes para Deus para algo que no teu coração não há verdade. Não adianta você se arrepender de algo que daqui 5 minutos você já vai errar de novo. Ele já sabe. Não adianta você fazer uma oração, aquela oração que parece o gatinho do Gato de Botas, que faz aquela carinha para a gente acreditar. Deus já sabe que é mentira no nosso coração. Mas quando Ele enxerga aqui dentro verdade, Ele não está olhando o teu passado, porque você foi lavado na cruz com o sangue da cruz do Calvário. É que o Espírito Santo está falando uns negócios para mim aqui, aí eu tenho que concentrar o que eu escrevi com o que está vindo para mim. Psicóloga Maria Júlia, Deus abençoe sua casa e a sua família. Nossa irmã Vanessa Antunes, Deus abençoe. Ali Bispo também está conosco, Deus abençoe a sua família. Verso 23. Que é mais fácil lhe dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? Verso 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem na terra tem a autoridade para perdoar pecado, disse o paralítico:
eu lhe digo, levante, pegue o teu leito ou a tua maca, dependendo da tradução, e vá para a sua casa. Verso 25. Imediatamente ele se levantou na frente deles. Pegou a maca que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Verso 26. E todos, atônitos, glorificavam a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Eu vou chegar na pregação, mas o que eu quero dizer é isso. Tá cheio de gente que só tá vendo o milagre dos outros e não tá vivendo nada em Cristo. Produção, bate de novo, né? Tá cheio de gente que tá vendo inúmeros testemunhos de Cristo. Eu não tô falando testemunho, e aí eu preciso falar sobre isso. Eu não tô falando testemunho. Oh, Jesus, isso vai dar problema, produção. Eu não tô falando testemunho onde a pessoa fala assim: eu comprei um carro. Isso não é testemunho. Se você trabalha, tem o nome limpo, você vai pegar um carnezão lá, ou você guardou dinheiro, fez a aplicação, você comprou. Isso não é testemunho de milagre de Deus. Você pode fazer um culto de ação de graça pelo que Deus realizou. Não contar isso como se fosse uma cura de um câncer. Como se alguém, como eu disse uma vez, milagre para mim de compra de algo material é alguém chegar na minha casa e falar assim, na minha frente chegar, tá aqui a escritura da casa, estou passando para o teu nome, Deus mandou te dar, é teu. Milagre extraordinário para mim é alguém chegar e falar assim, o diagnóstico do câncer apareceu, eu fiz um exame no outro dia, ele já não existe mais. Milagre para mim é alguém dizer assim, a pessoa nasceu com uma doença hereditária que todo mundo da família tinha, mas depois da oração da igreja essa doença acabou. Ou a pessoa recebeu algo extraordinário de Deus e milagrosamente ela viveu algo, uma cura extraordinária. Por isso que eu falo, está cheio de pessoas dentro da igreja, vendo milagres, vendo prodígios, vendo sinais e não estão vivendo nada. Sabe por quê? Porque estão como doutores da lei e estão como fariseu. São pessoas que deveriam estar cheias do Espírito Santo e vivendo coisas extraordinárias, mas estão vivendo somente o que os outros estão recebendo de milagre. Porque a essência dela não está buscando aquele que pode curar. E aí eu coloquei hoje, Jesus quer nos salvar para depois nos curar. Te salvar e te curar por quê? Verso 17. E todos começaram a dizer, o poder de curar estava nele. Jesus está ensinando que a casa está cheia, a expectativa é grande. Então, quanto 4 homens levam o rapaz para o ponto certo, quando não se pode entrar pela porta? Jesus, eu não consigo. Pastor, como é que eu faço? Vai pelo telhado. Ah, mas o mar não se abre. Anda sobre as águas. Essa palavra vem para nos mostrar que nós não temos que ter impossibilidades para buscar a Cristo. Talvez essa palavra não está falando com você diretamente como você queria, mas falou comigo de forma extraordinária e eu sei que está falando com vocês aqui. Porque ele está falando, se você está disposto a viver a sua salvação, não importa como você vá me buscar, mas vá. Estamos falando até com a pessoa ontem que ele falou para mim, eu falei, meu irmão, uma coisa eu tenho certeza, e falo para minha esposa sempre isso. Quando chegar no fim dos meus dias, a certeza que eu tenho, que eu nunca tive medo de começar do zero. Eu nunca tive medo de buscar o eterno. Eu vou chegar no final e falar, combati o bom combate. Guardei na minha carreira a coroa da fé, da justiça. Eu sei que isso chegará, porque até o último dia eu vou de novo. Não deu? Eu vou de novo. E o medo? Vai com medo mesmo, porque quando você coloca o seu medo de lado e foca na sua salvação, ele realiza como ele realizou naquele homem. E aí eu coloquei mais ainda, quando alguém realmente crê, quando alguém realmente quer viver a salvação, quando alguém realmente tem convicção que Jesus é a salvação, não existe obstáculo que o impeça. Deus está chacoalhando a nossa vida hoje para dizer, para de ser medíocre. Ponto, preciso explicar. Medíocre no dicionário e na tradução, ele é a pessoa que vive na média. Não é acima e nem abaixo. Na média. Deus está falando, pare de viver na média. Busque o excepcional, o excelente que está em mim. Aí eu coloquei, aquele homem precisava andar. Mas todo mundo precisa andar. A grande questão é, Jesus estava mostrando algo muito maior. Jesus não vai... Eu preciso parar aqui, eu preciso voltar aqui. Ó. A gente... Deixa eu até lembrar o nome do pregador. Eu acho que é Max Lucado. Eu acho que é Max Lucado. Max Lucado, se eu não me engano. Tem uma frase dele que diz assim,
Pare de fazer lista do que você precisa e comece a confiar em Deus. Aliás, você precisa lembrar, pare de fazer lista do que você quer e comece a confiar em Deus, porque Ele dará a você aquilo que você precisa. É isso mesmo. A gente tem que parar de fazer o checklist do que eu preciso e buscá-lo na essência. Porque quando eu deixo o checklist de lado do que eu preciso e busco ele na essência, ele derrama aquilo que eu preciso. Pastor, mas aquilo que eu preciso não é aquilo que eu quero? Não. Um exemplo claro foi isso. Foram buscar cura, saiu salvo, depois curou. Deus está falando para mim e para você hoje. Pare de fazer lista daquilo que você precisa e acha que é certo para você. E espere aquilo que eu vou derramar sobre a tua vida. Que em primeiro lugar vem a salvação. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas essas coisas. Busque o reino e a justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Talvez essa palavra... Eu tinha preparado uma outra palavra do meu coração. Que era a volta do programa. Ia ser completamente diferente. O Espírito Santo falou, não é você que manda. A palavra é minha, porque tem destino certo. Eu falei amém. Jesus estava mostrando algo muito maior. Jesus vai na contramão da lógica humana. Por quê? Porque o maior problema do ser humano não está no corpo, está na alma. A maior paralisia não é física, é espiritual. Porque a cura física muda a vida temporariamente. O perdão muda a eternidade. Jesus queria primeiro salvar para depois restaurar. Porque ele não veio apenas para aliviar a dor. Ele veio para resolver de uma vez por todas o pecado. O que paralisa a gente por dentro é mais sério do que paralisa a gente por fora. Eu não sou psicólogo e eu louvo a Deus pelas psicólogas que tem aqui, pelas pessoas que têm essa parte realmente, que estudaram para isso, e eu valorizo muito. E sabem, o que está matando é aquilo que está por dentro, não é o que está por fora. O que paralisa por dentro é muito mais sério do que nos faz parar muitas vezes por fora. Porque sem perdão não existe relacionamento com Deus. E a cura sem Deus não é transformação. A ordem sempre será essa. Primeiro ele salva a vida e o coração, para depois curar aquilo que nos fere. E eu vou de novo. Primeiro ele salva a nossa vida e o nosso coração, para depois curar aquilo que nos fere. Jesus revela quem ele é realmente. A cura é a prova visível de uma autoridade invisível. A cura é a prova invisível, aliás, uma prova visível de uma autoridade invisível. Porque quando ele entrou naquela casa, quando ele estava naquela casa, a palavra disse que sobre ele estava todo o poder e autoridade para curar, e ninguém sabia. Aí diz a palavra na sequência que começaram a pensar quem era ele para poder falar aquilo, e ele imediatamente sabia o que estava na mente daquele povo e disse, por que estão pensando isso? A cura é a prova visível de uma autoridade invisível, porque no último versículo diz que todos ficaram assim atônicos, dizendo, vivemos coisas e vimos coisas extraordinárias neste lugar, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Deus. A cura física confirma a espiritual e o milagre confirma a mensagem. Todo milagre aponta o destino que chama-se Jesus Cristo. Eu vou de novo. Todo milagre aponta um destino. Qual é o destino? É Cristo. Não existe possibilidade de viver um milagre extraordinário se não for por Cristo. Mas pastor, eu vi fulano lá recebendo a cura. Eu vi fulano não sei aonde com uma cura... Meu irmão, a cura da salvação eterna, da vida eterna, do pecado, do arrependimento só vem por Jesus. E eu vou afirmar e confirmar o que todo mundo fala. Todos os caminhos levam a Jesus. É verdade. Todo caminho vai levar até Jesus. Independente de qual caminho vai levar. Só que na hora que chegar, vai chegar nele. E ele vai falar, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele vai ser o crivo. A eternidade para onde vai. Está escrito. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ah, todos os caminhos levam? Levam. Mas depois ele vai decidir. Todo milagre aponta para o destino que é Cristo. E eu preciso fazer a conclusão. Hoje eu acabei rápido, produção. Hoje eu acabei rápido. Porque Jesus veio te salvar e me curar e me salvar para depois nos curar. Porque o perdão trata da raiz. A cura trata do corpo. Eu vou de novo. O perdão trata a raiz.
E a cura trata o fruto. Se a raiz não estiver boa, o fruto não será bom. Porque o pecado paralisa mais do que qualquer doença. O salário do pecado é a morte. Não somente morte física, mas também morte espiritual. A morte na família, a morte nos negócios, as mortes financeiras acontecem pelo pecado. Não tem como Deus transformar uma vida se não houver arrependimento verdadeiro. Não tem como Deus agir uma transformação no ser humano se o interior dela não for transformado. Eu falei para minha esposa, acho que ontem no carro, a gente estava voltando, eu falei como Deus me bateu, como Deus me apertou nesse último ano, né? Falei isso ontem no carro, né? Como Deus me espremeu de um jeito que, assim, aparentemente é dor, mas foi para curar. E ele precisava, para aquilo que ele tem futuramente para a minha vida, ele precisava me curar. E precisa me curar. O que eu estou dizendo para você, porque as pessoas veem o título de pastor, mas esquecem que por trás desse título existe um homem. Existe um homem que falha, que tem erros, que tem deficiências, que tem pecados como qualquer ser humano. E esquecem que muitas vezes para chegar no propósito que ele quer, não é pelo título, mas naquilo que ele quer no propósito, muitas vezes ele vai nos apertar. Para quê? Para que a nossa raiz seja curada. Para que os frutos depois do que sair da minha vida seja bom. Mas pastor, eu já vi Deus te usando, irmão, ele usa quem ele quiser. Entenda que isso não é mérito meu de ser usado por ele. Você também é usado por Deus quando você decide se arrepender e abrir a boca para ele usar. As pessoas não entendem que para chegar no nível que você tem muitas vezes com Deus, você precisou ser curado em áreas que você estava em flagelos. Eu conversei com uma pessoa essa semana e falei para ela assim, vai lá na nossa igreja, o Bispo Adson Belo vai pregar domingo. Aliás, falei com ela na semana passada, ela acabou não indo. Aí eu falei com ela esses dias e falei assim, ó, vai lá, vai ter uma palavra de Deus para você, Deus vai falar no teu coração. O Espírito Santo gritou. Ela está em flagelos. Ela está destruída por dentro e ela vai. E quando ela entrar e a palavra entrar, eu vou curar a alma dela. Aquilo ardeu no meu coração e automaticamente eu quis falar ao Espírito Santo e não fale. Fechei a minha boca. No domingo de manhã ela mandou uma mensagem, pastor, eu estou chegando na igreja, tal. Eu falei, eu vou te esperar aqui, eu estou ajudando lá no som, sou voluntário no som, mas eu vou estar te esperando. Ela chegou, abracei, a coloquei do lado da minha esposa, sentou do lado dela. Quando acabou o culto, eu falei assim, eu te disse. Ela falou, o senhor sabia. Eu falei, sim, mas ele tinha dito para não falar nada. A pessoa recebeu um impacto da palavra. Por quê? Porque ele é especialista em tratar a nossa raiz, para que o nosso fruto seja bom. Eu coloquei muito mais aqui, porque ele prefere garantir a sua eternidade antes de envolver ou curar e resolver a sua dor momentânea. Você não entendeu? Porque ele prefere garantir a sua eternidade antes de resolver e sarar a sua dor momentânea. Sabe por quê? O grande problema de uma ferida maltratada é que na primeira coçadinha que a gente for dar com a unha, ela abre de novo e começa a sangrar. E todo momento a gente vai lembrar dela. Só que quando Cristo entra numa condição de cura, como fez com aquele rapaz que estava numa cama, nunca mais ele voltou a ser paralítico. Nunca mais o fruto dele foi ruim. Por quê? Porque Deus tratou a raiz dele na essência. A partir de hoje, perdoados estão os teus pecados. Pega o teu leito, pega aquilo que lembra do teu passado, tudo aquilo que era o flagelo da tua vida e leva ele para fora daqui. E todos vão olhar para você, não como as igrejas pregam hoje, o sabor de mel, quem me viu na derrota vai me ver sorrindo. Não, não é isso. Cristo não é isso. O evangelho verdadeiro de Cristo é poder de Deus na terra, não é vingança. E me perdoe como eu vou falar, eu acredito que Cristo está enojado desse evangelho mentiroso e falso que estão sendo pregado hoje. Deus está limpando a igreja, Deus não é faxineiro. Deus fez aquilo para aquela pessoa para ela sofrer. Isso não é Deus, isso é ótica humana. Porque hoje você está vendo a pessoa sofrendo, mas é Deus curando a raiz dela. Sabe por quê? Porque dessa raiz podre que existia, deste mal que havia, Deus transforma a vida dela e põe essa pessoa em excelência. E na nossa ótica, essa pessoa nunca vai ser boa. Porque os nossos olhos são doentes.
Pastor, o senhor pegou pesado? Não, eu não peguei pesado, eu estou falando que a Bíblia ensina. Se o teu coração for mal, os seus olhos for mal, tudo vai ser mal. Porque dos teus olhos, dos meus olhos, vão proceder todas as coisas. O grande problema é que a gente olha o paralítico e vai continuar julgando ele como paralítico. A gente está acostumado a apelidar as pessoas pelas deficiências que elas têm na vida. Lá vem o cachaceiro, já vem o nóia, lá vem aquele macumbeiro, lá vem aquele, lá vem aquilo. E a pessoa já não vive aquilo há anos, mas a nossa fraqueza, da nossa raiz podre, jamais como aqueles fariseus, e fazendo como aqueles fariseus, a gente jamais consegue enxergar aquilo que Deus faz. A gente não consegue enxergar a transformação que Deus fez na vida de uma pessoa, porque o nosso interior está doente, está amaldiçoado. É maldito sim, porque nosso interior não foi curado. Porque assim como aqueles fariseus ficaram apontando a doença daquele homem, só que Cristo não falou, eu estou pouco me importando para a doença dele, eu quero curar, eu quero salvar ele primeiro. E quando eu salvar ele, quando a salvação vier sobre a vida dele, eu estou colocando a eternidade dentro dele, e quando a eternidade estiver no interior dele, a vida dele é diferente. Eu costumo falar aqui em casa, eu tenho saudade do céu, eu nunca pisei lá, mas aqui dentro há uma certeza que naquele grande dia eu estarei com Cristo. A minha pergunta é, se Cristo hoje fechar suas narinas, você não tiver o fôlego de vida, você vai para onde? Ah, pastor, o senhor tem certeza? Irmão, certeza é uma coisa muito séria, mas uma coisa eu sei, que quando ele abrir os livros, o meu nome vai estar lá. No livro da vida, o meu nome estará lá. E além do livro da vida, vai abrir o livro das obras. E no livro das obras, o meu nome também vai estar lá. Não porque eu sou bom, é porque eu entendi. E literalmente eu resisti tudo que veio contra mim quando ele começou a curar as minhas raízes. Deus está falando hoje, eu quero curar o teu interior primeiro. Pela raiz. Porque pela raiz eu coloco a salvação. Porque quando a salvação está na sua raiz, todo fruto que sair de você será bom. Tudo que sair da tua vida será bom. E você não estará com pessoas pelo que as pessoas têm. Ainda que na ótica humana essa pessoa seja um aleijado. Ainda que na ótica humana essa pessoa seja uma pecadora. Mas você, nos seus olhos curados, você já sabe o propósito que Deus tem na vida dela. E o propósito que Deus tem na sua vida. Porque uma alma salva é o maior milagre que alguém pode receber. Eu vou de novo. Porque uma alma salva. Oh, Jesus, eu sinto a tua presença. Jesus amado. Maricélia, eu não sei quem é você, Maricélia. Mas o Espírito Santo vai começar a trabalhar na tua vida. Ele parou até a pregação. Jesus. Meu Deus, como que eu posso falar isso? Maricélia, é isso? Uhum. Eu acho que é isso. É que eu só estou vendo a fotinha, eu não sei quem é. O engraçado é que eu vejo como estradas no seu caminho, estradas não pavimentadas, as estradas igual de roça, que tem aquelas canaletas do lado, estrada de pedra assim com as britazinhas, né? Cascalho. E eu vejo você andando nessa estrada. E o Espírito Santo me mostra você caminhando nessa estrada, e no final dessa estrada começa o pavimento. E você meio que assim, Jesus, para onde eu vou? Porque tinha alguns pontos pelo que você está passando. E Jesus falou claramente aqui ao meu ouvido agora. Fale para ela que nesse caminho que ela passou, que era cascalho, que era duro de caminhar, que muitas vezes atolava, a partir de hoje eu começo a fazer um caminho novo para ela. Eu quero que você anote a data de hoje, deste programa, que o Espírito Santo de Deus está gritando no meu ouvido. Colocarei caminhos novos para ela. E mudarei o cenário do que ela tem passado. Muitas vezes ela não está entendendo o que está acontecendo. Você pode escrever para mim aí se isso que eu estou falando é mentira ou não, porque o Espírito Santo não mente. Ele está falando assim, e é engraçado que eu via você caminhando, e essa estrada assim, caía, e tinha aquela vala na lateral, o chão marrom e uns cascalhos assim. E você caminhando, só que você estava de chinelo, você não estava de calçado normal. Estava de chinelo. Aí quando você pisava no ponto que é pavimentado, você já estava com um tênis. Deus está falando, eu estou preparando ela para o novo que eu farei. Só que ele está falando, é silêncio para você. Não abra a boca para ninguém, porque quando eu estou trabalhando nessa questão do teu futuro,
algo extraordinário meu virá sobre você, mas não é para glória humana, é para a glória do nome dele. É verdade. Ela escreveu aí. Então entenda, nesse novo pavimento, nesse novo tempo que Deus tem, isso já está próximo, não sei se você já está vivendo, mas eu via um pedaço e já via o terreno novo, a terra nova chegando assim com o pavimento, e engraçado que era bem sinalizado e iluminado. E você começava a andar, virá sobre você um tempo de 2026 extraordinário sobre a tua vida. Eu não sei se você acredita nessa palavra, mas essa palavra vem do eterno e assim diz o Senhor. Meu Deus, e eu sinto a presença de Deus aqui. Minha sobrinha Manu acabou de entrar. Manuzinha, Deus abençoe sua casa e a sua família. Tânia Camargo acabou de entrar também. Deus abençoe. Construções Lima, Deus abençoe a sua casa poderosamente. Eu sinto a presença de Deus, mas eu preciso encerrar para o momento da oração. Jesus, meu Deus. Produção, você não tem ideia, tá queimando aqui, ó. Avisa a sua amiga. A Valéria? É, essa sua amiga aí. Oh, Jesus. Avisa a sua amiga. É que eu não sei a história dela direito. Mas Deus me mostrava uma rachadura. Avisa ela que havia uma rachadura. Para ela se posicionar no meio dessa rachadura. Eu não sei o que é essa rachadura. Mas ela vai ser como Neemias. Ela tem que entrar nessa brecha e orar para a reconstrução do ambiente. Que Deus está só esperando. Essa é uma condição, é uma situação condicional. Porque muitas vezes Deus faz a parte dele, mas ele precisa da nossa. Então avisa ela que ela precisa se posicionar, porque haverá uma mudança. Dependendo do posicionamento dela. Não que Deus não possa fazer, Deus pode fazer. Mas precisa que ela entre na brecha. E como guerreira, não ceda o que Deus deu para ela. Tá bom? Michel Souza, Michel trabalha comigo aí na Claro. Deus abençoe sua casa e a sua família, Michel. Essa palavra de hoje, gente, vai ficar disponível aqui no Instagram. Depois eu vou subir no YouTube, porque tivemos um problema na transmissão do YouTube. Aí não tivemos o ao vivo lá, mas isso também estará disponível no YouTube. Compartilhe isso, coloque para outras pessoas, assim como Deus falou pela vida da Maricélia, assim como Deus falou da sua amiga. Creia que primeiro Ele quer curar as nossas raízes, a nossa essência, o nosso interior, para depois liberar os nossos frutos. Não queira viver somente o milagre, queira viver a cura verdadeira em Jesus Cristo, porque como disse Max Lucado, pare de fazer lista daquilo que você quer e comece a confiar em Deus, que Ele vai colocar sobre a vida, para a sua vida, aquilo que você precisa. Procura aí Max Lucado que falou isso. Isso é uma grande verdade. 21 horas mais 54 minutos. 21 horas mais 54 minutos. Vou tentar terminar em 1 hora certinho para eu subir no YouTube e depois fazer os cortes, tá bom? Deus abençoe sua casa e a sua família. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo respeito e por nos permitir entrar na sua casa. Glória a Deus, Vitor Baldinho, André Tobaruela também. Que Deus continue abençoando. Vamos para o momento da oração da fé, porque tudo é possível ao que crê. Eu peço oração por vocês também, por um irmão, um amigo, o Christian Bernardes. Ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Uma pessoa muito importante na minha vida também, né? Além de ser família. Mas eu creio num Deus que muda cenários. Eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus que cura, que liberta, que transforma, que leva para o céu. Eu não acredito num Deus que é um velho sentado num trono com um cajado e dizendo: hoje você morre porque eu não gostei de você. Hoje você vai para o inferno, hoje eu vou castigar você. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito num Deus justo e verdadeiro. Eu acredito num Deus que tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Mas eu acredito num Deus que pode enviar uma palavra do alto céu e curar, como eu já vi Ele fazendo. E eu peço a vocês, coloquem em oração esse grande irmão e amigo, e que se cumpra a vontade de Deus, né? Eu preciso só colocar esse adendo. Pastor, o Senhor já orou por pessoas e elas foram curadas? Já. Pastor, o Senhor já impôs as mãos e as pessoas foram curadas? Sim, porque a cura é dele, o poder é dele, tudo é dele. Mas eu já orei por pessoas
até pela minha esposa, às vezes com febre, né? E a febre não baixou. Por dores e não aconteceu e tive que correr com ela para o médico. Então, para dizer que não é a minha oração, não é o meu poder, eu não tenho poder nenhum, eu sou um ser humano comum e tenho data de validade. Então, será feita a vontade de Deus. E que essa vontade de Deus ela é sempre boa, agradável e perfeita sobre a minha vida e sobre as nossas vidas e sobre a vida do Christian. Cris, estamos orando, meu irmão. Estamos orando. Vamos orar pela Andréa Tovaruela, pelo Christian, pela Adriana Morim, né? Pela Adriana Morim, pela Jéssica Antunes, pelo bebê também lá. Vamos orar pelo bebê da irmã, tá bom? Se você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Se você puder dar as mãos para alguém que está com você, dê as mãos. Mas lembre-se que tudo é possível ao que crê. Eu não sei qual é a sua necessidade ou o que você está passando. Mas o que eu posso afirmar, que primeiro Ele quer te salvar e também depois te curar. Amém? Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amigo Espírito Santo. Eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida do Christian, que o Senhor possa alcançá-lo, Pai, com poder e autoridade. Que a Tua vontade se cumpra, Senhor, sobre a vida dele. O Senhor tem um propósito para todas as coisas, porque tudo é para o Senhor e pelo Senhor. Se for a Sua vontade, Senhor, envia a cura sobre o corpo dele, sobre o pâncreas dele, sobre todas as áreas, Pai, do corpo dele, agora as artérias, os órgãos sejam curados pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Senhor, alcança também aquela bebê que está no hospital ainda na UTI. O Senhor pode mudar cenário, o Senhor pode mudar quadros, mas eu estou orando com a minha vontade que essa criança seja curada, liberta e transformada para a glória do Teu nome, mas que seja feita a Tua vontade sobre a vida dela. Espírito Santo de Deus, eu te peço também, Senhor, pela vida da Adriana Morim, a nossa madrinha, que o Senhor possa, Pai, dar ordem aos Teus anjos a respeito dela, curar o interior dela, curar a alma, curar o espírito, curar a mente dela, Pai. Cura o corpo da Tua filha, transforma, faz uma obra completa sobre a vida dela para que ela possa viver algo extraordinário do Senhor junto com a família dela. Eu quero colocar diante do Senhor também, Pai, a vida da família da Andréa Tovaruela. Oh, Jesus. Que todo impedimento, todo empecilho que está sobre esta família caia por terra no nome de Jesus. E eu peço a cura também pela vida da Andréia, Senhor. Andréa Tovaruela. Que o Senhor possa tratar o corpo dela, a saúde dela, trazendo cura segundo a Tua vontade. E eu quero colocar diante do Senhor também a Deia, Pai, Andréia Marques, a minha irmã em Cristo, pela perda da mãe Nadir, que faleceu esses dias. Que o Senhor venha confortá-la, consolá-la acima de tudo e carregá-la em seus braços, Pai, porque não é fácil tudo isso. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que renova e refresca o nosso interior, dando ânimo de vida. Espírito Santo, visita cada um aqui que entrou nesta programação, se saiu ou não, se continuou, que o Senhor possa alcançar estas vidas. Em nome de Jesus, transforma todo o ambiente, muda o cenário econômico, muda o cenário familiar, muda o cenário ministerial, muda, Senhor, todo o cenário de relação interpessoal também, que muitas vezes destrói o nosso interior. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que pode realizar milagres. Senhor, em especial eu quero pedir pela vida da nossa pastora, a pastora Tati. Oh, Espírito Santo de Deus, visita, Pai, a saúde da Tua serva. É uma mulher que tem encarado a vida cristã com toda a autoridade, com toda a força, com todo o vigor que ela possui, porque ela crê no Senhor e ela conhece o sagrado. Ah, Espírito Santo, renova as forças da Tua filha, visita ela, Pai, com cura. Cura o corpo dela, Senhor, que ela possa receber uma porção extraordinária do Senhor, porque eu estou sentindo a Sua virtude nesta noite. Visita o pastor Denis também, Pai, faz algo extraordinário sobre a vida dele, Pai.
Derrama de graça, poder e autoridade sobre a casa dele, sobre os filhos dele, sobre toda a igreja reviva, todos aqueles que são os pastores auxiliares, aqueles assim como eu, que somos voluntários na tua obra. Abençoa segundo o teu poder, Pai. Visita as igrejas do Brasil, tira toda apostasia, Senhor. Tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra no nome de Jesus. Por isso eu te louvo, te agradeço e te bendigo no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E louvado seja Deus. 22 horas e 1 minuto. Terminei no horário. Segunda-feira estamos ao vivo no Instagram, no YouTube, às 21 horas. Eu te amo em Jesus. Deus te abençoe e fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Fiquem com Deus. Print e coloca lá. Deus abençoe.